E o ex-integrante da CPI da Covid-19, o senador Randolfo Rodrigues, apresentou nesta quarta-feira um pedido de impeachment contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O parlamentar alega um suposto crime de responsabilidade cometido pelo ministro da Educação. É atribuído a Milton um áudio que apontaria a alegada influência dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no MEC. Em entrevista aqui, em Os Pingos nos Is, nessa quarta, o ministro da Educação se defendeu das acusações e descartou a possibilidade dele determinar a alocação dos recursos, além de afirmar que nunca teve relação próxima aos pastores citados, que são acusados por alguns prefeitos de cometer irregularidades sem envolver o chefe da pasta. Após a divulgação do áudio, o próprio Milton Ribeiro ligou para Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação do Senado, e para Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se colocando à disposição para prestar esclarecimentos aos parlamentares. Nesta quinta-feira, o também pastor Paulo Marcelo Schallenberger, que é articulador da campanha de Lula, revelou que Gilmar Santos é seu mentor desde 2004 e saiu em defesa dele, dizendo ser um homem muito sério. Zé Maria. Sacaram o kit constrangimento tradicional no Congresso Nacional. Esse kit, Carlos Aros, ele é dividido em várias ações. Primeiro, convocação do ministro em vários setores. Esse do Senado Federal, da Comissão de Educação, seria uma convocação e foi transferida para convite porque o ministro se antecipou. O ministro Milton Ribeiro quer dar explicações, porque ele tem explicações, e vai lá na Comissão de Educação e Esportes na semana que vem. Vai também à Câmara dos Deputados e já se antecipou até essas notícias. E foi à Controladoria Geral da União e entregou uma denúncia anônima que ele revelou ontem aqui em entrevista aos Pingos nos Is. Então esse kit, o chamado kit constrangimento, contém também ações na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal. Então haverá várias investigações, mas a investigação mais, digamos assim, cafajeste que se tem no Congresso Nacional é a CPI. Por que eu considero isso? Porque a comissão parlamentar é uma arma, sim, da minoria para ser usada em condições especiais, em ocasiões onde esteja em jogo um grande problema nacional, ou seja, uma investigação que a polícia e o Ministério Público não podem fazê-lo. Aí entraria esse grande instrumento chamado Comissão Parlamentar de Inquérito. É um órgão do Legislativo com poderes especiais até do Judiciário, porque pode pedir o indiciamento, não indiciar, pode investigar, pode convocar e assim por diante, né? E estão tentando criar tudo dentro desse kit constrangimento, uma CPI. Hoje, parlamentares foram chamados ao Palácio do Planalto exatamente para explicar a situação e dizer que estão tentando armar um palanque eleitoral no Congresso, chamado CPI, mais uma CPI, em pleno ano eleitoral. Esta é a estratégia. Os dois pastores envolvidos nesse processo devem dar explicações e pronto. Eles não fazem parte do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas são colaboradores, como são vários pastores. E se eles erraram, eles não levam a imagem dos evangélicos, que é muito boa no país. Então, esta é a realidade. É a oposição no kit constrangimento, tentando crescer o que não tem muito a falar e não tem muito a ser punido. É explicar o que aconteceu e pronto. O ministro Milton é um ministro honesto. Ana, mais um dia, novos desenrolares aí desse caso envolvendo o ministro da Educação. Aros, eu acho que esse kit constrangimento que o Zé mencionou, eu acho que o senador Randolfo, ele deve ter um armário cheio de kit constrangimento, porque ele abre a boca, ele aparece em CPIs, ele aparece em coletivas, é só constrangimento. E pensar que os nossos impostos pagam o salário desse senador, que não faz praticamente nada, né? Até agora nós não vimos nenhuma medida, nenhuma medida concreta para o Brasil, que ajude o Brasil, é só histeria, é só uma oposição infantil, uma oposição imatura.
e os nossos sagrados impostos aí pagando esse tipo de senador, assessores, não sei mais o que, né? Tantas regalias que ele tem ali. Então, eu acho que quanto mais esse senador abrir a boca, eu acho que melhor será para a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. Estou começando a achar que Randolfo Rodrigues ele vai ser um sério candidato a um dos maiores cabos eleitorais da reeleição do presidente, porque nós vimos durante a CPI do circo, né, durante a CPI da Covid, os serviços nada prestados à sociedade, à nação brasileira, desse senador, Renan Calheiros, Alcolumbre, Omar Aziz, e nós precisamos entender que não adianta ficarmos pensando na boa renovação do chefe do executivo se o Senado não estiver limpo dessas figuras que não fazem absolutamente nada, que fazem parte daquele time que a gente chama de sabotadores da pátria. E é isso que o Randolfo Rodrigues faz, absolutamente nada. Agora, o caminho, mais uma vez, traçando paralelo com os Estados Unidos, o caminho é o mesmo, uma oposição histérica que vai tentar colocar a CPI, que vai inflamar os jornalistas militantes e ativistas da imprensa contra o governo. Até outubro, Aros, eu acho que ainda vamos ver muito barulho aí, muita histeria, muita cortina de fumaça, muita falácia e muita mentira, porque precisam derrubar o presidente Jair Bolsonaro, assim como a oposição precisava derrubar Donald Trump. Aqui eles conseguiram. O presidente eleito com o maior número de votos da história dos Estados Unidos, 80 milhões de votos, não pode sair na rua, não faz coletiva, não responde perguntas que não são ensaiadas. O mesmo caminho está seguindo no Brasil. Antes de passar a bola para o Augusto, só fazer uma ressalva, um aviso aqui para você que está nos acompanhando. A pesquisa, a nossa enquete, ficou um pouco lenta para a votação, porque vocês foram em massa votar e aí sobrecarregou a página, mas agora nossa equipe já está normalizando esse acesso. Você pode acessar o jovempan.com.br e participar da nossa enquete, que eu te lembro, a pergunta é a seguinte: você acredita em pesquisas eleitorais? Sim ou não? Agora já está normalizado. jovempan.com.br e você pode votar. Todo mundo participando aqui de Os Pingos nos Is. Mestre, sobre o assunto envolvendo o Ministério da Educação. Bom, os ministros do STF, tão impacientes, tão apressados em tudo, eles estão demonstrando que tratam com tolerância o Randolfo Rodrigues e sua voz de castrato, né? Não é brincadeira. O Senado deve estar aliviado, né, com o sumiço permanente agora dos chiliques e faniquitos aí do vice-presidente da CPI, que se transferiu para o Poder Judiciário. Ele fica lá o tempo todo perturbando ou alegrando os ministros. Ele não sai de lá. Ele deveria ser admitido como meirinho ou capinha e ficar para sempre. Ele não sabe que é possível votar no Senado, que é possível votar na Câmara, que o Congresso existe para tratar de leis e tratar de assuntos assim. Ele quer o Supremo. O que só piora, como se fosse isso, e não é fácil conseguir isso, piora a imagem do Supremo.